Aliás, o Rony fez uma proposta interessante, mas a meu ver impraticável. Ele propôs lermos, que leiamos o Tanar sem preconceitos. Isso não existe, né? Aliás, ele falou sobre ler o Tanar. Shalom, meus irmãos, shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo para o canal aqui, e hoje eu quero falar sobre esse debate aqui, irmão, dos teólogos cristãos contra dois rabinos ortodoxos aqui. Aqui estavam dois teólogos cristãos, tá? Carlos Augusto Vailate e o Dr. Sayão, tá? Ambos conhecem muito a cultura judaica, tá? E estavam os dois rabinos ortodoxos, Mirra e o Rony, tá bom? E vou falar uma coisa para vocês, irmão. Para mim, até hoje, foi o melhor debate de teólogo cristão com judeus ortodoxos. Não teve outro igual. Eu tô dizendo que deveria ter um replay, deveria ter aqui um outro debate, não um replay, né? Deveria repetir esse debate com esses mesmos participantes. Eu vou colocar aqui, vamos rodando aqui o vídeo, a gente vai ver, irmão, porque os rabinos aqui passaram apuro. E passaram muito. Vamos aqui comigo, ó. Aliás, o Rony fez uma proposta interessante, mas a meu ver impraticável. Ele propôs lermos, que leiamos o Tanar sem preconceitos. Isso não existe, né? Aliás, ele falou sobre ler o Tanar que nós não chegaremos à figura do Mashiach. Pois bem, Olha só para os irmãos ver. O Rabino Rony é esse aqui que eu tô passando a minha imagem em cima dele, ó. Esse é o Rony. Ele no debate ele falou assim que o certo é para quem crê que Jesus é o Messias, tem que ler a Torá sem preconceito, ou seja, sem já algum entendimento. Tem que esquecer tudo, não ter nenhum preconceito já de fé e ler o Tanar, que aí vai ver que vai chegar à conclusão de que Jesus não é o Messias. Então, olha só a resposta do Vailate aí, ó. Autores e discípulos de Jesus do contexto neotestamentário liam o Tanar e chegaram à conclusão de que Yeshua é o Mashiach, comprovando que essa percepção, e eu digo de forma muito respeitosa, ela não se sustenta na prática. Agora, o Mirra disse várias coisas. Os rabinos já começou a sentir a costa arder, irmão. Por isso que eu tô dizendo, eles devem chamar de novo esses mesmos debatedores mais uma vez. Para mim foi espetacular esse debate. Ó, o chicote começou a estralar bonito. Vamos continuar. Aqui, e se eu falar alguma coisa errada, você por favor me corrija, viu, Mirra? E a nossa ideia, evidentemente, é termos um debate, uma conversa amistosa, em que pese às vezes os ânimos em razão do tema podem eventualmente se exaltar. Mas os judeus entendem, por exemplo, que a Torá tem duas partes, correto? A Torá Shebe'al Peh, correto? Que é a Torá oral, e a Torá Shebichtav, ou seja... Você olha só, dá uma olhadinha. O Mirra aqui, irmãos, ele até levantou já. Quando o doutor Carlos Augusto Vailate, que ele é doutor também em estudos judaicos, quando ele começou a falar sobre a Torá oral e a Torá escrita, você vai ver que o Mirra já levantou, já deu até uma olhadinha, olha só. Por exemplo, que a Torá tem duas partes, correto? A Torá Shebe'al Peh, correto? Que é a Torá oral, e a Torá Shebichtav, ou seja, a Torá escrita. Quanto à Torá Shebe'al Peh, ela abrange, de certa forma, todos os comentários originalmente orais e posteriormente escritos sobre o Tanar, por exemplo, o Talmud, os Midrashim, a Targumim, assim por diante, correto? Estou certo? Então, bem, mas se esse é o caso, então a Torá Shebe'al Peh é problemática quanto à interpretação do Tanar por várias razões. Eu estou dizendo isso porque o Mirra... Vamos voltar aqui. Você viu que o Mirra colocou até a mãozinha na boca ali, né? Então, a Torá Shebe'al Peh é problemática quanto à interpretação do Tanar por várias razões. Eu estou dizendo isso porque o Mirra, ele comentou aqui que tem problemas na interpretação do Novo Testamento e tudo, e há problemas. O Sayão reconheceu isso, admitiu isso, nós cristãos admitimos isso, mas nós temos algumas situações bem problemáticas. Então, por exemplo, primeiro, a noção de que a Torá Shebe'al Peh, ou seja, a Torá oral, ela foi dada por Deus a Moisés, ela não pode ser comprovada, né? Ó, irmão, começou por aí. A Mishnah, a Mishnah pode ser assim, chamada de Torá oral, né? A Mishnah, aí ela tem a Gemara, que é o conjunto de interpretações da Mishnah, juntando as duas dá o Talmud, tá? Aí tem o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém,
tá? Que é conhecido Talmud Bavili e Talmud Yerushalmi, tá bom? Então aqui o Dr. Carlos Augusto Vailate já começou a mostrar para o Mirra que ele tem ciência das duas obras. E ele colocou as duas obras, tá? A Torá oral, que está no Talmud, né? E a Torá escrita, que é a Torá de Moshe, a Torá de Moisés, tá? Que tem ali os 5 livros que aqui no Ocidente chamam-se de Pentateuco, tá? E olha só, o Dr. Augusto Vailate, ele vai pegar firme o Mirra, porque o Mirra falou, porque no Novo Testamento tem discordância, porque papá... Ele vai falar, mas vocês falam que Deus deu 2 Torá, a oral e a escrita, e que ela é perfeita? Não, tem erros, há discordâncias aí também, irmão, presta atenção, a batata tá assando pros rabinos aqui. Deus deu para Moisés a Torá Shebirtav, ou seja, a Torá escrita, tudo bem. Agora que Deus deu também a Torá Shebealpé, já é bastante discutível, inclusive para Moisés, e que ela se apresenta do jeito como se apresenta hoje, por meio, por exemplo, do Talmud, que ele é escrito entre 2º ou 6º séculos da nossa era, os Targumim, os Midrashim e aquela coisa toda. Agora, a Torá Shebealpé, com frequência, ela entra em conflito com o Tanar, né? Então, por exemplo... O senhor está dizendo, perdão, professor, para quem está nos ouvindo, o senhor está dizendo que essa Torá que é oral, ela entra em conflito com a Torá escrita, com a Bíblia hebraica. Eu vou provar aqui, né? Então... Irmãos, ó, o Mirra tava abaixadinho escrevendo ali, só anotando. Eu acho que ele tava ali pensando, eu arrumei pra cabeça. Esse teólogo aí é diferente, hein? Esse teólogo aí é diferente. Vamos continuar aqui. Irmãos, eu achei bacana demais o debate deles, tá? Que os irmãos vai lá que todos os créditos aqui ao canal de debate lá da, acho que é Mais FM, eu acho que é isso. Se estiver errado aqui, os irmãos depois me corrigem. Mas é lá o programa de debate do pastor Samuel Ferreira, tá? E olha só, então os irmãos vai lá, pode assistir o debate inteiro, mas vocês vão ver que os rabinos passou muito mal, irmão. Ó, pra você ver, o Mirra vai até levantar já. Foi um debate excelente, viu, irmãos? Eu vou provar aqui, né? Então, é só, claro, de novo, de forma amistosa, mas evidentemente é um debate. Então, por exemplo, em Gênesis 22, é dito que Abraão, ele não chegou a sacrificar Isaac no Monte Moriá, correto? Todo mundo sabe disso, qualquer judeu vai concordar com isso. Já a Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai, no capítulo 6, parágrafo 1º, ela diz que Isaac, filho de Abraão, ofereceu 1/4 do seu sangue sobre o altar. É fato este, entre aspas, que não aparece em nenhum momento no Tanar. Pode procurar. Já, a batata começou a assar por rabinos, irmão. Os rabinos já tá... Quem assistiu o debate vai ver que o Rony, ó... eu tô com compromisso e tal. Eu devia estar mesmo, não tô falando que ele não esteja, né? Talvez ele até devia estar. Ainda acho que ele pensou, graças a Deus que eu tenho compromisso, eu não vou poder ficar nesse debate. Mas o Mirra passou muito mal. Vamos continuar aqui, ó. A variante textual, a Septuaginta, o que você quiser não aparece. Outro texto interessante, em Êxodo 4:24, Shemot, o texto bíblico diz que o Senhor encontrou alguém no caminho, possivelmente Moisés ou Gerson, o texto hebraico, ele não menciona quem, e quis matá-lo. Já o Talmud babilônico, no tratado Nedarim 32a, declara que o rabino Simeão ben Gamaliel disse que Satã... Quando ele fala o Talmud babilônico, é o que eu falei para os irmãos, é chamado também de Talmud Bavili, tá bom? Babilônico, no tratado Nedarim 32a, declara que o rabino Simeão ben Gamaliel disse que Satã não procurou matar Moisés, mas a criança, ou seja, Gerson. Mas em momento algum, a Torá diz que Satã quis matar alguém em Êxodo 4:24, mas o Talmud, que é parte da oral, ele diz isso. Então, esses... Olha a cara dos rabinos! Olha a cara dos rabinos! Vou voltar aqui. Olha só, irmão, dá uma olhadinha na... Ó. O Rony já deu uma amarradinha na cara. O Mirra já colocou a mão na boca e estão pensando, na onde que nós entrou? Arrumamos um problema pra cabeça, hein? Vamos continuar, irmão. Quando ele vai falar, quando falar de Talmud babilônico
o Talmud de Jerusalém, tá? É porque assim, a Mishnah é a mesma, tá? A Torá oral é a mesma, mas as interpretações são diferentes, tá? Então, um grupo de rabinos comentou, teve comentário na Mishnah, né, na parte da Torá oral, eles têm uma visão, outros grupos de outros rabinos, tá, comentaram no outro volume de outra forma. Então, assim, há umas diferenças de interpretações, tá? Diferenças assim, cada um dá a sua interpretação, tá? O Talmud babilônico tem um grupo de rabinos que comentou, e no Talmud Yerushalmi, ou de Jerusalém, são outros rabinos que fizeram um comentário da Mishnah, ou seja, do texto ali que é tido como a tradição oral, tá? A Torá oral. Então são esses dois Talmudes aí mais conhecidos. E o Carlos Augusto Vailate está mostrando para eles que ele entende do negócio, ele sabe. E os rabinos, a carinha, dá uma olhada na carinha deles. Ai, glória, vamos continuar aqui, vamos, olha lá. Esses exemplos, eles são importantes, e citando mais uma vez Maimônides, que foi citado aqui mais de uma vez, Maimônides na sua Mishneh Torah, que é a repetição da Torá, no capítulo 11, parágrafo 3, ele vai dizer o seguinte: esta Torá, seus estatutos e suas leis são eternos, não podemos acrescentar nada a eles ou diminuí-los. E isso ocorre nas interpretações judaicas do Talmud, dos Midrashim, dos Targumim e tantos outros casos que, se eventualmente tivermos tempo, não sei se teremos, nós poderíamos dizer isso porque não entramos em Isaías 53, que é muito importante. Então, cheguei, irmãos estão vendo que situação? Olha aí a cara dos rabinos aí, olha só. Rapaz, irmãos, esse debate foi bom demais. Deveria ter um crédito, irmão, de chamar eles de novo para debater. Esse debate merece uma segunda parte. Quem assistiu o debate viu, nesses pouquinho minuto aqui, os irmãos já viram que os teólogos cristãos deu uma enquadrada nos rabinos aí, que eles perderam até o rumo. Vamos ver se eu acho aqui a carinha deles. Eu achei legal, eu gostei de ver a expressão facial deles. Quer ver? Aqui, essa... Eles estão passando mal, irmão. Eles estão passando mal aqui. Eles estão preocupados. Olha só. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, esse debate vale a pena você assistir. Vai lá no canal do debate lá do pastor Samuel Ferreira. O debate está lá completo. Eu acho que ele está também no canal do pastor Saião, tá? Irmão, esses dois teólogos cristãos arrebentaram nesse debate. Eu estou dizendo, eu como bisneto de judeus, como também um descendente israelita, que não sou todo conhecedor das obras judaicas, mas pesquiso, busco me informar, converso com Moraes, né, tenho amizade com rabinos, que a gente troca informações. Então vou falar uma coisa para vocês, irmão. Esses rabinos aí passaram muito apuro com o Saião e com o Vailate, irmão, merece uma segunda parte. Poxa, espalha esse vídeo aí, irmão, e comenta embaixo aqui, ó, queremos uma segunda parte, porque foi bom demais, irmão. Vocês não têm noção de quanto eu desejo que esse debate tenha uma segunda parte, irmãos, porque foi um debate bom. Eu vi que os rabinos sentiu a pressão dos dois teólogos cristãos aqui, sentiram muito, viu? Sentiram sim. E, poxa, seria muito bom se tivesse uma segunda parte. Mas é isso aí. Shalom, shalom. Deus abençoe os irmãos. É só para os irmãos verem aí, nesse pouquinhos minutos aí, nesse corte rápido aí, como que a batata assou aí para os rabinos, viu? Os rabinos muito bom. O Mirra muito bom, viu, irmão? O Mirra defende muito bem a crença dele. Mas eu achei que nesse debate aí ele foi um pouco de apuro, tá bom? Então, shalom, shalom, Deus abençoe meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.